para muita gente. E eu espero muito que nela o Senhor te dê novas condições, uma nova lente para você ler o seu passado, compreender o seu passado e usar o seu passado. O passado, primeiro ponto dessa pregação, o passado não é passado coisa nenhuma, o passado é presente. Esse é o primeiro ponto dessa pregação. O passado é presente, tá bom? Antes de aplicar isso, e eu vou aplicar outros pontos, obviamente, eu quero ler o texto de Gênesis, capítulo 45, versículo 4 em diante, que é exatamente o momento em que José do Egito se apresenta aos seus irmãos, declarando quem ele é. Disse José aos seus irmãos, Gênesis 45, 4. Disse José aos seus irmãos, agora venham para perto de mim. E eles fizeram isso. Então disse ele, eu sou José, irmão de vocês, aquele que vocês venderam para o Egito. Agora, pois, não fiquem tristes, nem fiquem irritados uns contra os outros, porque vocês fizeram isso. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou à frente de vocês. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5, em que não haverá lavoura nem colheita. E Deus me enviou adiante de vocês para conservar a vida de vocês na terra e para preservar a vida de vocês por um grande livramento. Assim, não foram vocês que me enviaram para cá, mas sim Deus que me enviou. E ele me fez por pai de Faraó e senhor de toda esta terra e como governador daqui do Egito. Bonito isso aqui. Muito, muito, muito interessante isso aqui. Repare, o que é que José está fazendo aqui? José está trazendo para o presente o seu passado ressignificado. Nós não podemos alterar o passado. Esta é uma frase que a gente escuta por aí. Nós não podemos alterar o passado. Eu quero dizer que é mentira. Nós podemos alterar o passado. Porque o passado não está passado. O passado, ele está vivo. Aqui e agora, na nossa Constituição, na nossa história e coisas desse tipo. Pouco tempo antes dessa pregação, eu falava muito do meu passado e falei de desgraças que aconteceram no meu passado. Mas, quando eu olho para a minha vida hoje, eu percebo que todo esse passado foi ressignificado e é ressignificado o tempo todo. O tempo todo eu estou trazendo o meu passado com novas configurações. Eu estou jogando o meu passado para cá com novas configurações, com novas leituras, com novos aprendizados, com novas aplicações. E esse passado, que ele não é estanque, ele não é monolítico, ele não é uma pedra, ele não é uma folha escrita, ele é uma folha em que eu tenho autoridade de riscar, apagar, escrever notas de rodapé, escrever ao lado e ir cada vez mais que eu vivo dando mais significado a esse passado. O passado de José foi desgraçado. No auge da vida de José, você sabe, ele foi vendido pelos irmãos, que marcaram uma trama para matá-lo e por causa de um acordo entre eles, prevaleceu não a trama de matar, mas de vendê-lo como escravo e dizer ao pai que ele tinha sido assassinado por um bicho selvagem. E José foi para a feira livre do Egito ser vendido como objeto. Depois disso, ele foi ser escravo na casa de um homem rico, ganhou projeção nesta casa, mas foi traído pela mulher desse homem rico, foi bater na cadeia. Lá na cadeia ganhou projeção na cadeia, mas foi traído por um oficial de Faraó. Depois ele vem para Faraó e Deus exalta de novo. Veja, o passado desse homem é feito de desgraças. Todas as vezes que havia uma graça no passado de José, uma desgraça, aparentemente anulava a graça, mas agora José está trazendo de volta o passado e dando uma nova leitura. Ele podia dar 1000 leituras ao seu passado. É o que a gente pode fazer. Você pode dar 1000 leituras ao seu passado. Talvez o seu passado tenha história de abuso. O meu teve de abuso de trabalho, de vários tipos de abuso. Talvez no seu passado tenha história de humilhação. Quantas vezes na minha vida eu fui humilhado? Sofrimento, fome. Paulo fez isso muito bem também, quando ele disse, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Antes ele disse, eu já experimentei ser humilhado e ser exaltado, estar caído e estar de pé, estar esquecido e ser honrado. Paulo está também significando o seu passado. José está fazendo exatamente isso. Portanto, o primeiro ponto que eu afirmo aqui, o seu passado é presente. Você pode fazer leituras do seu passado. E aí a primeira coisa que eu quero dizer desta leitura é, você está aqui, não te mataram, não te acabaram, não te destruíram, talvez tenham te molestado, mas você está aqui firme. A segunda leitura é, e aí antes da segunda leitura, então José poderia ter feito mil diferentes usos do seu passado naquele momento. Ele podia ter dito aos irmãos, olha, lembra que vocês me prenderam por causa de vocês, e vocês me venderam? Por causa de vocês eu fui escravizado, por causa de vocês eu fui para cadeia, por causa de vocês eu perdi a vivência com meu pai, eu fui expatriado, vocês machucaram a minha vida, vocês danificaram as minhas emoções, e agora chegou minha vez e eu vou me vingar de vocês. José podia ter feito isso, mas José ressignifica o seu passado quando ele diz para os seus irmãos,
calma. Deus mandou que eu viesse aqui adiante de vocês para preservar a vida. Eu acho isso fenomenal. Veja o que José está fazendo. Ele está dando uma nova significação às suas dores. E ele podia muito bem usar as suas dores para vingança, para raiva, para ódio, para perda de sono, para ira, para humilhar os outros. Mas ele resolve dizer, comi o pão que o diabo amassou, mas isso me fortaleceu. Fui traído, mas isso me deixou mais forte. Fui enganado, mas isso me fez quem eu sou. Então, o segundo ponto que eu quero trazer aqui é um ditado popular que eu admiro muito, que é: não importa o que fizeram de você, importa o que você vai fazer do que fizeram de você. Então, não é nem que não importe, mas o determinante para a sua vida não é o que fizeram de você. Importa. Ser machucado importa, sofrer importa. Mas o determinante da sua vida é o que você vai fazer com o que fizeram de você. Entende isso? E José escolheu fazer do que fizeram dele este homem gigante que ele foi. E este é o momento auge, o áureo, digo, da sua vida emocional, ou um dos, porque logo depois ele veria o seu querido e amado pai. Não importa o que fizeram de você, ou não é determinante o que fizeram de você, mas o determinante é o que você vai fazer com o que fizeram de você. Gosto disso. Eu acho isso gigante. Eu olho para o meu passado e eu não trago mágoa do meu passado, eu não trago mágoa da minha mãe, do meu pai, pelo contrário, eu trago muito amor, eu não trago mágoa dos meus irmãos, aqueles que erraram comigo, eu não trago mágoa deles. Aqueles que me exploraram, eu fui muito explorado, eu não trago mágoa deles. Esses dias eu estava na minha terra natal e um dos homens que era dono de uma das maiores tecelagens da cidade, para quem eu trabalhei vários anos da minha infância e pré-adolescência, esse homem está esquecido, ele está com Alzheimer. E disseram, não adianta conversar com ele não, que ele não se lembra mais de nada. Quando eu cheguei na frente desse homem, com 80 e poucos anos, e eu disse: fulano, tudo bem? Ele disse: Zé Marco? Eu disse: sim, é Zé Marco. Ele disse: Zé Marco, tudo bem? E a gente conversou. Eu estava diante de um homem lúcido, que se lembrou do meu passado, que disse: você é um danado, você desde criança que trabalhava aqui, você não sei o que e tarará. E a gente ficou conversando. Hoje eu tenho uma leitura sociológica deste homem que talvez nem ele tenha, e não vai ter nunca, de uma pessoa que talvez montou sua riqueza em cima do trabalho de centenas de pessoas. Talvez ele não perceba isso nunca. E eu não digo que ele fez isso por maldade, ele fez isso porque era assim que as coisas aconteciam e era assim que eu via tudo acontecer, como diz a música. Então, para mim, ele é uma pessoa que tem uma representatividade especial na minha vida. Me deu um emprego quando a fome imperava, em condições deploráveis, mas eu estava lá. E eu não vou fazer disso um aterro para me enterrar. Pelo contrário, eu vou fazer disso uma base para eu subir nela. José fez isso. Ele podia ter se lembrado da surra que ele levou, do empurrão que deram para ele cair dentro daquela cova, do som das negociações dos seus irmãos com os mercadores que o levaram para a feira pública no Egito. Ele podia ter feito tudo isso, mas ele disse: não. Eu vou escolher pegar tudo isso e dizer: Deus usou tudo isso para me forjar. Olha, se você está em pé, é porque você é forte. Se você está em pé, é porque você é um sobrevivente. Então, ressignifique o seu passado. O passado não é passado, o passado é presente. Presente aqui agora, presente o tempo todo, presente em nossas vidas. Então, que tal você orar a Deus e dizer: Senhor, cura meu coração, me ajuda a olhar para trás. E olhando para trás, mesmo no meio das desgraças, eu enxergar que o Senhor esteve presente, porque é notório que Deus estava presente. Você diz: onde estava Deus quando eu fui explorado? Onde estava Deus quando eu fui humilhado? Onde estava Deus quando eu fui violentado? Por que ele deixou? Bom, isso não foi vontade de Deus? Deus não tem nada a ver com isso. A culpa é dos seus opressores, a culpa é dos seus violadores, mas Deus te sustentou. Deus te trouxe até aqui. Então, o que eu vejo hoje em dia é muita gente que não consegue se libertar do passado. Muita gente que não se permite virar a página, que não consegue ser feliz, que não consegue olhar para trás e dizer: passou, e agora eu vou ressignificar. E vai para terapia, e vai para remédio, e vai para depressão, e vai para choro. É como se você estivesse permitindo a todas aquelas pessoas que te fizeram mal continuar te fazendo mal. Se José mete esses irmãos na cadeia, ele não ia ficar melhor porque os irmãos estavam presos. Porque a desgraça não estava resolvida no ato da vingança. A desgraça continua, ou que continuaria depois do ato da vingança. Mas ele resolve dizer para os seus irmãos: olha, eu sei que vocês erraram comigo e fizeram desgraça com a minha vida. Mas hoje eu vejo que Deus usou tudo isso para eu estar aqui.
Deus usou tudo para você estar aqui. Deus fez as violências com as quais você se submeteu? Não. Mas Deus usou tudo isso para que você chegasse até aqui. Olha para frente, ressignifica seu passado, tira das suas costas o fardo do seu passado, mas não apague o seu passado. Hoje a gente tem vários retiros e várias propostas de pregadores que querem fazer você apagar o seu passado. Você não vai conseguir. Você não vai conseguir apagar o seu passado. A dor, mesmo que tenha passado, deixou uma cicatriz. E cada vez que você olhar para essa cicatriz, seu passado volta. A questão não é essa, apagar o passado. A questão é ressignificar o passado. Dar novas cores, novos sentidos, novas interpretações, novos olhares. E dizer assim, de fato, Deus opera em todas as coisas para o bem daqueles que amam a Ele. Então, você ama Deus? E às vezes a gente bota a culpa no outro, mas às vezes nós mesmos produzimos tanta miséria nas nossas vidas. Então não é uma questão apenas de perdoar o seu opressor, perdoar quem te fez mal, mas é também se perdoar. Porque você também foi algoz de você mesmo, você também foi opressor de você mesmo. Nós também erramos e nós também nos automutilamos, nos automachucamos. Mas o que Deus espera para que a gente ressignifique nosso passado é que a gente olhe para tudo isso e diga, mas Ele estava ali. Parecia que não, naquela hora eu achei que não, eu até clamei, Pai, por que me desamparaste? Até clamei, mas hoje eu percebo que Ele não me desamparou. E eu estou aqui, e eu posso erguer minha cabeça, e eu posso seguir. Concluindo, eu amo o meu passado. Não foi um passado fácil. Foi um passado, do ponto de vista de graça e desgraça, bastante permeado por desgraças. Um passado bastante desgraçado. Mas no meio de toda essa desgraça, eu posso olhar para trás hoje e ver, Deus estava ali, costurando minha história, montando como um grande tecedor, fio após fio, até entregar uma história bonita, uma história que eu tenho alegria, uma história que eu louvo a Deus por causa dela. Então, quando eu olho para o meu passado, ele não me faz mal, ele não me machuca. E as pessoas que me fizeram mal no tempo X, no espaço Y, não estão mais me oprimindo. Todas elas são automaticamente perdoadas. Não deixo que ninguém que me chicoteou no passado continue me chicoteando todo dia. Nem pessoas, nem eu mesmo. Porque eu sei que Deus estava construindo o tapete da minha história. Que Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã, e que Deus te faça enxergar o seu passado com novos óculos para a glória dele e para o seu bem, para que você possa viver leve e em paz. O passado é presente, basta ressignificá-lo, que ele pode ser usado como o seu algoz ou como o seu libertador. Quem vai definir somos nós. Amém.